Está certinho com o meu. E aí o pessoal que chegar vai pegando o bonde andando aí, tá? Eu agradeço a presença de vocês, agradeço a guarida e a presença dos amigos espirituais para nos fortalecer e encaminhar nossa mente aqui no estudo, né? E eu vou pedir para o Luciano, que saiu de cena agora, para fazer a oração inicial, por favor, Luciano. Opa, vamos lá. Vamos aproveitar o momento e nos concentrar, levar o pensamento em Jesus, pedir a espiritualidade amiga que nos oriente, nos ajude, mantenha o nosso foco no aprendizado, nesse estudo abençoado, que Jesus possa nos ajudar a internalizar cada palavra, cada ponto, cada vírgula, para que nós nos desenvolvamos, ajudemos os nossos irmãos que sempre estão por perto nos seus desenvolvimentos, que nós possamos a cada dia também agradecer por nossa saúde, que a gente possa agradecer pelo alimento, tanto material quanto espiritual, enfim, que Jesus sempre esteja presente conosco, com nossa família, dentro de nossa casa, nos abençoando, nos livrando de todo mal. Assim seja. Muito obrigado, Luciano. E você falou uma coisa muito importante aí na prece, porque num grupo de estudo, o nosso grupo Jesus e Luz, por exemplo, é um grupo que tem 200 e tantas pessoas, mas poucas pessoas se interessam por estudar, né? E claro que na condição aqui de monitor, nós não estamos na condição de professor para ensinar absolutamente. Nós estamos na condição de iguais para estudar juntos. Mas o que a gente tem que compreender é que, assim como tem a equipe espiritual para nos ajudar na compreensão, tem também a equipe dos espíritos que vem para estudar junto conosco, para aprender junto conosco. E muitos ouvir de nós, né, essas orientações para ter um entendimento melhor sobre todas as coisas. Então, é importante que a gente leve avante, né, o nosso estudo, independente do número de pessoas. Eu tenho prestado atenção nos grupos que eu tenho participado, o número pequeno de pessoas, mas com um estudo muito bem elaborado, né, muito bem feito e dá um aprendizado muito bom para nós. Bem, vamos continuar com o nosso estudo. Nós paramos na questão número 7, né? E a questão 7, eu tinha dito a vocês até que ela tem uma correlação com outras questões. Então, eu fiz aqui um pequeno apanhado dessa correlação. Deixa eu ver aqui. Tem algum... Está dando microfone, eu não sei se... Ela diz o seguinte: Kardec pergunta: poder-se-ia encontrar a causa primeira na formação das coisas, nas propriedades íntimas da matéria? Kardec quer saber, né, se pode encontrar essa causa primeira na formação das coisas. Aí a espiritualidade responde com uma outra pergunta. E diz lá: mas então, qual seria a causa dessas propriedades? É preciso sempre uma causa primeira, não é? Aí tem um comentário que Kardec faz aqui embaixo.
atribuir a formação primeira das coisas às propriedades íntimas da matéria seria tomar o efeito pela causa, porque essas propriedades são elas mesmas um efeito que deve ter uma causa. Então, a doutrina espírita nos informa que todo efeito tem que ter uma causa. Nada, por exemplo, aparece no nosso organismo físico, né? A flor da pele, vamos dizer assim, se não existe uma causa para isso. Claro que se você passa num lugar que tem alguma ferpa, uma espinha, alguma coisa, vai ferir. Então, vai aparecer um hematoma ou um sangramento na pele, que é o efeito da causa onde você bateu, onde você se acidentou. Não é? Para aparecer no nosso corpo físico uma doença, por exemplo, é preciso que nós, espíritos imortais, tenhamos compromisso espiritual com esse fato, para que esse fato nos aconteça. Não é assim, chegou 68 anos, o amor teve um câncer. Mas também foi isso, foi aquilo. Não foi isso nem aquilo, foi o compromisso espiritual que eu tinha com esse fato. Porque a doutrina espírita nos ensina, dizendo assim, aquele que, não tendo compromisso com um fato, esse fato não lhe acontece. É simples assim. Então, se nós não tivermos compromisso espiritual com uma atividade qualquer, seja doença, seja lá o que for, não é? Esse fato não acontece para nós. Não acontece, simplesmente. Não é? Deixa eu cortar só um pouquinho aqui para pedir para a Cida fazer uma coisa para mim. Então, nós vemos, então, que todo efeito tem uma causa. Então, quando Kardec pergunta se poder-se-ia encontrar na causa primeira a formação das coisas, né? Aí eles respondem que, então, qual seria a causa das propriedades? É preciso que tenha uma causa primária. Então, qual é a causa primária de todas as coisas? A inteligência suprema, é Deus. Agora, se os espíritos respondem assim, não, é Deus, ia ficar muito objetivo e muito complicado para nós entendermos, porque nós não entendemos a origem de Deus, a natureza de Deus. Então, eles estão moldando a questão para a nossa inteligência ter um alcance sobre isso. Marli, você quer mais da ciência? Você quer falar alguma coisa, por gentileza, para nos ajudar aí? Eu acho que a sua colocação e a sua explanação são perfeitas, meu amor, porque o efeito não pode ser a causa, e da maneira como é feita a pergunta, parece que a matéria, que é o efeito, é também a causa. A pergunta é essa, né? Se pode ser a causa. E não pode. É óbvio que não. A matéria, tudo que é criado, tudo que existe, é um efeito de uma criação primária. E essa criação primária não pode estar naquilo que é criado, não é verdade? Então, parece que é confuso, mas você esclareceu muito bem com a sua explanação. Embora esteja dando realmente uma microfonia, e muitas vezes eu não estou conseguindo entender toda a sua fala. E na minha também está dando. Eu não sei o que está acontecendo. Deixa eu mexer no som aqui. Vê se melhorou agora. Parece que sim. Agora ficou bom. Desculpa que eu desabilitei os outros microfones que não estavam sendo usados por causa da microfonia. Aí quem for
utilizar, é só apertar na tela e apertar o íconezinho que vai aparecer do microfone. Ah, tá. Então é isso, Valmor. Porque na ciência é exatamente isso, né? Efeito é aquilo que gera algo, a causa é aquilo que gera algo, e o efeito, como diz o nome, é efeito de uma causa primária. É isso mesmo. Então, eu quero dizer para vocês aqui, sintetizado, tá? Porque as respostas eu montei no sentido da resposta que os Espíritos deu, da correlação existente entre a questão 7 com a 21, a 30 e a 33. Então, na 21, Kardec pergunta: a matéria existe desde o princípio como Deus ou foi criada por ele em determinado momento? Não é? Aí, o que a espiritualidade responde? Só Deus o sabe. Como é que eles vão responder para a gente? Não, a matéria existe, mas Deus é que não foi, que é incriado, que existe desde o sempre, etc. e tal. Então, ele criou todas as coisas. Aí eles perguntam, e a espiritualidade responde: só Deus o sabe. Entretanto, ele não fica ocioso. A resposta lá é um pouco mais longa, mas dá a entender isso. Deus não fica ocioso, ele cria incessantemente. Só que ele não cria pronto, o espírito pronto, a matéria pronta, né? Ele cria vamos dizer assim, a matéria-prima de alguma coisa que vai se tornar lá na frente, né? Então, na questão 30, Kardec pergunta: a matéria é formada de um só ou de vários elementos? Aí eles respondem: um só elemento primitivo. Os demais são transformações. Isso é a questão 30, está lá aliás, 33, está lá na frente. Então, aliás, a questão 30, que tem correlação, vocês não estão vendo ela aí, tá? Então, o elemento primitivo, o que é o elemento primitivo? É o elemento cósmico universal, o fluido cósmico universal. Por isso que a doutrina espírita fala que tudo está em a natureza. Tudo. Então, tudo vem de um princípio. E esse princípio é o fluido cósmico universal. É o nome que nós conhecemos. Tá? Aí a correlação da 7 com a 33. E fala lá 33, Kardec pergunta: é a mesma matéria elementar é suscetível a receber todas as modificações e adquirir todas as propriedades? E eles respondem: sim. E isso é o que se deve entender quando dizemos que tudo está em tudo. Ou seja, que tudo está em a natureza. Porque é um elemento primitivo só. E esse elemento primitivo sofre todas as modificações que se façam necessárias para que ele se torne um outro elemento. Né? Vocês que são da ciência, vocês sabem da questão H2O. O que forma a água? Tem um elemento primitivo, mais outros dois para formar. Não é? E assim por diante, em todas as questões que nos são apresentadas. Alguma questão a acrescentar aí, Marli, ou algum outro que queira? Então, é exatamente isso, a questão magnética, né, que vai transformando. Portanto, Deus cria o elemento primário e, a partir daí, ele transforma, mas ele está sempre criando. Por isso que os espíritos respondem lá, só Deus o sabe. Por quê? Porque ele é que vai determinar o que é mais necessário ser criado como matéria primária
para dar origem a outros elementos que, por exemplo, nos determinados planos, não só na Terra, provavelmente em outros planos, ou não, que a gente não conhece os outros planos, a sua formação, enfim, mas tudo indica que, pelo menos na Terra, tudo aquilo que vai surgindo de outras matérias primárias. Então, Deus está criando desde sempre. Nem tudo foi criado de um sopro de Deus, ou de uma vontade única e momentânea. Não é? À medida da evolução e das necessidades, por exemplo, nossas aqui na Terra, ele continua a criar e continua a possibilitar transformações dessa matéria. Assim, é que a gente diz, a ciência fez, a ciência descobriu, mas, na verdade, tudo provém de Deus. Sem Deus, não existiria nada das transformações e dos outros elementos possíveis. É como a tabela periódica, na verdade. Quando eu estudei, ela tinha X elementos. Poucos comparados a agora. Agora, se a gente for olhar a tabela periódica, a gente vai ver, eu acho que, não sei, o dobro do que eu vi na minha época. Né? E o que é isso? É verdade? São transformações. Mas transformações de quê? O que é um novo elemento químico? É algo que surgiu ou que se descobriu, entre aspas, além daquilo que já havia, né? Ali formado, um novo corpo. Então, essa resposta dos espíritos, só Deus o sabe, lida assim, en passant, né? De uma maneira, vai dizer, mas que resposta é essa? Só Deus o sabe, não é? Porque é isso mesmo, ele vai criando à medida das necessidades, e só ele sabe o que ele vai proporcionar, por exemplo, para a humanidade da Terra. Eu vejo assim essa resposta. Se fosse, né, Marli, num passe de mágica, Deus mexe a mão lá e cria, ele não teria pedido para Jesus Cristo e a equipe dele constituir o nosso globo terrestre, não é? Quantos mil anos, milhões de anos, sei lá o que foi a formação da Terra para a gente receber o tipo de vida que nós temos aqui. Então, ele só mexia com a mãozinha lá e falava, não, tá pronto, pode mandar espírito para lá, que eles vão ter tudo lá. Tudo tem uma origem, tudo tem um início, sem dúvida nenhuma. Agora, a resposta é precisa. Só Deus o sabe. A gente pode ficar aqui argumentando, mas só Deus sabe, a gente não sabe nada. Bem, vamos lá. A questão número 8. Que pensar da opinião que atribui a formação primeira de uma combinação fortuita da matéria, isto é, ao acaso? Oh, meu Deus! Aí a resposta diz assim, outro absurdo. Que homem de bom senso pode olhar o acaso como um ser inteligente? Aliás, que é o acaso? Nada. Nada é nada, não existe nada. Não é? Então, para que serve um tipo de reflexão dessa? Parece que é chover no molhado. É redundante ficar falando essas coisas. Mas aquelas pessoas que não querem crer, que não querem ver com os olhos da alma, não é? Vai dizer assim, isso aí é assim mesmo, é desse jeito e fim de papo. Como quer? Deus quer assim e fica assim mesmo. Então, eu não preciso saber de nada. Eu só tenho que aceitar. E não é assim. Pelo menos, não é assim com relação à doutrina espírita. Que a doutrina espírita fala para nós, na fé raciocinada, e de que tudo é questionável. Tudo. Nós podemos questionar tudo. Tanto que ela fala, é preferível rejeitar 99 verdades do que aceitar uma mentira. Então, nós temos que questionar realmente. Porque quando nós temos conhecimento de alguma coisa,
É porque nós concebemos aquilo. Né? Não é porque a Marli falou, o Valmor falou, a Cida falou, quem quer que seja tenha falado. É porque nós concebemos. Alguém falou, nos alertou, trouxe a preocupação, fomos pesquisar. Concebemos agora? Concebemos. Aí é patrimônio nosso, é patrimônio espiritual. Daí é seguir em frente. Não é por isso ou por aquilo, é porque se concebe o ensinamento. E aí, concebendo o ensinamento, né, tem uma nota que Kardec coloca aqui, que diz assim, ó, a harmonia que se regula as atividades do universo revela combinações e fins determinados, e por isso mesmo revela a força inteligente. Atribuir a formação primeira ao acaso seria um contrassenso, porque o acaso é cego e não pode produzir os efeitos da inteligência. Um acaso inteligente não seria mais o acaso. Não é? Então, é aquela história que nós falávamos lá atrás, não sei se foi nesse estudo ou no outro, na teoria científica do Big Bang. Pode ter tido o Big Bang? Pode. Eu não sei nada, não entendo nada de ciência. Pode ter tido. Mas antes dele, quem que congregou toda a matéria, quem que aglutinou tudo, quem que fermentou, eu vou usar esse termo, se é assim que pode expressar, para que o troço explodir? Tem uma causa por trás disso. Não foi sozinho, assim. Não foi aglomerado de coisas atraindo uma para a outra. Eu não acredito nisso. Tá? Então, sempre tem que ter uma causa por trás de um efeito, porque a doutrina espírita fala, não existe efeito sem causa. Todo efeito tem que ter uma causa. É uma lei. Então, nós temos que confiar, não é, na ciência espírita que coloca essas questões para nós, o nosso entendimento. Quem quer falar alguma coisa? O Luciano está muito quietinho hoje. Só para Vamos, amor. completar a ideia do Big Bang. Então, exatamente, porque é até onde a ciência pode ir, né? Porque não tem a ciência ainda, não sabe o que provocou isso. Ela supõe, são pressuposições, são hipóteses, mas ainda não se tem confirmação. Portanto, até agora, tudo o que existe foi criado a partir daí, surgiu a partir daí. Então, a questão da primariedade, não é, da matéria, ela vem daí para a ciência ainda. Mas eu quero crer que brevemente vai se descobrir, porque hoje nós temos aí a ciência bastante avançada, né? Os estudos sobre o universo, então, mas é até onde a ciência foi, é o que se tem de comprovação, né? Mas exatamente como o nosso entendimento da espiritualidade, tem que ter uma causa para isso, é óbvio. O que aconteceu? Não há uma explosão do nada. Né? O nada é o acaso, e o acaso não explode. O nada não explode. O nada não gera nada. Pois É é. exatamente assim. Ô, Luciano, fala, você queria falar? Vamos, todo mundo me ouve, hein? Oh, Tranquilo? beleza. É assim, o que eu acho bacana de tudo que a gente falou até agora, um aspecto muito legal que vocês trouxeram, que essa ideia, essa informação de que a origem das coisas são paulatinas, e a gente tem aquela visão romântica de que Deus, como você falou, amor, estala o dedo e se formou tudo. E como vocês bem disseram agora, não é assim, existe todo um processo e tal. O legal dos estudos é isso, acaba... Sempre tem algo novo que agrega, que a gente ganha em conhecimento, né? E outro ponto muito legal também, que a gente observando essa discussão, aí eu queria fazer uma pergunta.
qual outra religião nos possibilita, nos proporciona esse tipo de discussão científica? Que eu saiba, não conheço nenhuma. Vocês podem me dizer o contrário, mas eu não conheço nenhuma outra religião que nos possibilita essa oportunidade. Eu não sei te responder, porque uma outra que eu conheci, que foi a minha origem, ela não ensinava nada. Aliás, o que ensinou estava tudo errado, porque eu aprendi tudo certo depois, então não serviu. Mas serviu de base porque era o meu processo evolutivo daquela ocasião, né? Então serviu de base. Mas hoje, eu vendo de uma maneira diferente, eu vi que lá atrás foi só para passar para um treinamento para a aceitação de hoje, né? Então, realmente, a doutrina dos espíritos, ela possibilita a nós esse questionamento, porque é científico, né? Ela caminha para e passo com a ciência. Não tem uma outra razão. Por isso que a gente está aí conversando e discutindo, né? Para poder... O encanto da nossa doutrina é exatamente essa. De você ter explicação de tudo, você ter aberto, não tem dogma, não tem nada. Então, tudo tem explicação. E em relação ao Big Bang, eu assisti uma palestra de um cientista há uns 20 anos atrás. E ele dizia que, como a Marli falou, que após a explosão, a ciência explica tudo. Tudo. Um segundo após a explosão, a ciência explica até os dias de hoje. Agora, a causa da explosão, ali é o momento em que cientistas e religiosos se encontram. Porque não tem como não acreditar num ser superior que provocou o início de tudo para que hoje estivesse como está, como a ciência está, como as explicações de tudo que aconteceu, e não seria nada possível sem a explosão do Big Bang. Então, é o momento em que une os cientistas e os religiosos, porque ainda não tem uma explicação satisfatória do porquê da explosão do Big Bang. Muito bom essa discussão científica dentro da religião, né? Dentro da nossa religião. É uma coisa fantástica. Eu vou pedir para o Ederson falar alguma coisa, que ele é meio cientista também. Aí, de repente, ele já ensina alguma coisa para nós aí. Você está me pondo na fogueira, né? Ô, amor. Menino tá parecendo locutor, que beleza? Dá uma olhada. Então, rapaz, ele é radialista, olha lá, ó. Estragou minha webcam, tô improvisando, tá? Não... Vocês acreditam que não tem webcam para comprar? Em lugar nenhum na cidade. Tentei fora, tentei São Paulo, pedi na China, já vai para 90 dias e ainda não chegou. Eu comprei uma do Mercado Livre Passida, mas até hoje não estou usando, porque nós não sabemos instalar ela. Não, mas não precisa, é só ligar no USB e ele funciona. Capaz, eu já liguei até no ST, não funciona. Eu vou ligar no Superior Tribunal para ver se dá certo. Se você for sair, traz aqui em casa, eu vejo se tem algum CD de instalação, alguma coisa, eu tento instalar e se der certo eu levo para vocês e ensino como é que faz. Tá bom, então. Tá? Mas eu estava lendo uma matéria aqui a respeito exatamente disso. Ó. Eles chamam de baricentro, que é do nosso sistema solar, sobre questão de massa. Então, um cientista de nome James estava questionando exatamente isso. E disse o seguinte: o Sol tem uma massa muito grande. Porém, Júpiter tem uma massa maior do que todo o restante das outras massas que existem no sistema solar.
E Saturno é o segundo. Então, a pergunta dele em relação ao sistema solar é o seguinte: por que então o Sol não orbita em volta de Júpiter, se a massa dele é maior? Porque o que eles dizem é o seguinte, que a massa que faz o giro do sistema solar ser perfeito. Então ele questiona, né? Ele faz esse questionamento. Mas Júpiter, tendo essa massa tão grande, por que o Sol não orbita em volta dele, então? Então é um questionamento que hoje a ciência tenta buscar e não vai conseguir achar explicação. Não vai por quê? Porque enquanto ela estiver voltada somente para a parte científica e não entrar na parte religiosa, não vão conseguir. Só hora que unir. Nós tivemos há pouco tempo uma coisa interessante que disseram o seguinte, falou, olha, a medicina está começando a se espiritualizar. Mas não foi a medicina que espiritualizou, foram as pessoas que foram entrando lá, que eram pessoas mais espiritualizadas, elas começaram a levar isso para dentro da medicina. E fazendo isso dentro da medicina, está começando a abrir um campo maior. Né? Eu tenho um sobrinho que está estudando para medicina. E ele me conta algumas coisas que ele diz, fala, olha, ainda bem que eu estou nesse caminho, porque tem coisa que não dá para explicar. Tem coisa que você vê que não dá para explicar. A ciência é complicada, principalmente para mim, que nasci lá em Juruáia. Ei, rapaz, fica difícil entender essas coisas, viu? Não é fácil, não. Mas vamos passar para a questão número 9, que é o final dessa parte das provas da existência de Deus. E a questão 9, Kardec pergunta: onde se vê na causa primeira uma inteligência suprema e superior a todas as inteligências? Aí a resposta vem lá. Tendes um provérbio que diz isto: pela obra se reconhece o artífice. Pois bem, olhai a obra e procurai o artífice. É o orgulho que engendra a incredulidade. O homem orgulhoso não vê nada acima dele e é por isso que ele se chama de espírito forte. Pode ser que um sopro de Deus pode abater. Então, verdadeiramente, o que acontece conosco é isso. É que nós somos prepotentes. E já desse aí no estudo, acho que da Marli, eu até falei qualquer coisa mais ou menos nesse nível, de que o cientista ele vem para a programação reencarnatória com o propósito de estudar a ciência. Esse é o propósito dele nessa encarnação, estudar a ciência. E como tem a bênção do esquecimento na reencarnação, ele leva a ciência a ferro e fogo e esquece dos sentimentos. Ou esquece, fica embotado o sentimento. Ele vai dedicar o sentimento pura e simplesmente no contato familiar dele ali, do trabalho, e olha lá. E vai, então, focar o negócio na matéria. E aí foge todo o outro entendimento. Então, ele vai achar que aquilo ali só é daquele jeito mesmo, e fim de papo, que não tem nada além daquilo. Então, é isso que a espiritualidade está respondendo aqui, né? Porque ele está perguntando onde se vê a causa primeira, uma inteligência suprema e superior a todas as inteligências. Aí ele manda a gente olhar a nossa volta. Olha a obra e procura quem fez, ou seja, olha aí em volta. Eu estou vendo ali na porta da minha casa, está aberta, a ponta de um veículo. Foi o homem que fez. As peças, etc, etc. Tal. Em compensação, a samambaia que eu estou vendo ali não foi a Cida que fez, ela plantou. E se eu olhar bem na folhinha dela,
sabe? Nos detalhes dela, eu vou ver que a folhinha da samambaia é muito mais perfeita do que o veículo. Mas vai depender do olho de quem olhar. É por isso que o Evangelho, Jesus fala para nós, ó, o que eu vos digo é em espírito e vida. É para a gente olhar com os olhos da alma, força de expressão, com os olhos do espírito, porque o ensino é em espírito e vida, só que a vida é em abundância. Então, é para o espírito imortal olhar com os seus olhos, com a sua origem, e tirar dali o que ele necessita para o seu patrimônio espiritual. A personalidade, o valor e tal, deve aproveitar tudo isso e vivenciar nessa oportunidade. Mas a mensagem é espiritual, tanto a do evangelho como a doutrinária. Então, a Cida falou, a nossa doutrina, quer dizer, a certa conotação, que ela, quando diz nossa, ela está dizendo nós, espíritos, que é doutrina dos espíritos, não é dos espíritas. Não é? Então, é nossa doutrina mesmo, a doutrina dos espíritos. Todos nós somos espíritos. Então, é a doutrina da humanidade toda, do evangélico, do protestante, do macumbeiro, do ladrão, de todo mundo. Aí nós temos que olhar com os nossos olhos e questionar com a nossa possibilidade de acerto. Não é? Então, se eu quiser saber onde se vê na causa primeira uma inteligência suprema e superior a todas as inteligências, como eu não vou enxergar na causa primeira, que é a inteligência suprema, que é Deus, a inteligência superior a todas as coisas? Se eu não enxergar isso nele, não é Deus. Eu vou ter que procurar um outro Deus. Então, eu tenho que ver com os olhos do espírito, da alma. Né? Para entender essa razão. Porque não tem como explicar para vocês o que é Deus para mim. Não é o Santo Agostinho que falou lá? O que é Deus? Se me perguntarem o que é Deus, eu não sei responder. Mas se não perguntarem, eu sei. Porque é uma interação sua para com Deus, de divindade para divindade. Embora a nossa divindade seja muito acanhadinha, não dá nem para abrir o dedo, tão pequenininha que é. Mas é o jeito que eu tenho que me interar com Deus. Não tem outro jeito. Né? Então é essa, a bater em tudo. Então, o celular tocando aí. Não é o meu. Bem, aí a nota de Kardec. Julga-se o poder de uma inteligência pelas suas obras. Nenhum ser humano, não podendo criar o que produz a natureza, a causa primeira, pois é uma inteligência superior à humanidade, a causa primeira, que cria a natureza. É uma inteligência superior à humanidade. Quaisquer que sejam os prodígios realizados pela inteligência humana, essa inteligência tem, ela mesma, uma causa. E quanto mais o que ela realiza é grande, mais a causa primeira se deve ser grande. Essa inteligência é a causa primeira de todas as coisas, qualquer que seja o nome sob o qual o homem a designe. Então, por mais sábio que possa ser um sábio e criar alguma coisa,
dele para ele, na matéria, na ciência, no movimento, não é? No obedecer o comando, como isso que nós estamos vendo aqui, a tecnologia, o computador, e etc, etc, etc. Por mais inteligente que seja o homem, atrás dessa inteligência tem uma causa, que é a causa primeira, que propicia a ele essa inteligência de criar determinadas coisas. Então, está dizendo o texto, por mais que a criação do homem seja uma criação de inteligência, ainda assim, a causa dessa criação é uma causa inteligente, que é a inteligência primária. Não tem de onde fugir. Ou tem, Marli? Não, não tem. Não tem como. É exatamente isso. Quanto maior for a inteligência, o potencial do homem de criar, antes dele, ou seja, o que o sustenta, o que alicerça a sua criação, a sua imaginação, a sua produção, é maior, antecede. Tudo está, não é, nessa direção, tudo provém de um ser superior, seja o que for, tudo provém. Então, nenhuma capacidade é do homem, é dada a ele, por merecimento, por missão, mas tudo vem de um ser superior. Isso não tem como negar. Luciano, você quer falar alguma coisa? Ô, Romulo, acho que tudo que vocês disseram aí está muito bem dito, né? Vamos dizer assim, não tem como a gente imaginar o salário do Big Bang, como a própria Cida disse, que até o ponto do Big Bang para frente consegue se entender, consegue se interpretar. Para trás, não, né? A gente não tem nem o que discutir a questão da existência de Deus, a criação, o que ainda tem para a gente descobrir, que a gente ainda não descobriu porque não está no momento de descobrirmos, até pela falta de entendimento, pela falta de espiritualização que ainda nós temos, né? Então, você também disse das pequenas coisas, como o caso da samambaia, né? A perfeição da natureza, a questão dos detalhes da natureza que nós, homens, não conseguimos reproduzir de forma alguma ainda. Enfim, é só a gente parar para observar que a gente vai ver que existe uma mão maior nisso daí. Você falou da questão de olhar com os olhos da alma. A gente, quando está com o componente orgulho muito aflorado, a gente costuma não entender dessa forma. Mas a partir do momento que o homem, de alguma forma, está sensibilizado com alguma coisa, dá um exemplo aqui. Contraiu uma doença, está doente. Pode observar que, nesse momento, ele reforça o link, a ligação com o divino. Ele começa a olhar as coisas com um olhar mais espiritual do que o habitual. Então, o que nos atrapalha muito é o orgulho, a vaidade. Quando a gente está sensível, está meio com a perna bamba, está temeroso, quando está precisando do Pai, a gente recorre a Ele, não tem jeito. Realmente. É por isso que no Evangelho segundo o Espiritismo, tem um espírito que eu não me lembro o nome, que ele fala para nós lá da verdadeira infelicidade. Mas antes de entrar aí, que eu quero deixar entrar aí para a gente findar o nosso estudo daqui a pouco, eu não quero entrar na questão 10, porque a questão 10 começa... É continuidade, né? Atributo da divindade, mas... Então, vamos ficar conversando esse restinho de tempo nesse sentido. E eu quero ver se o Ederson... Parece que eu estou olhando
a imagem dele lá, ele está lambendo o beijo de vontade de falar alguma coisa lá. É que a câmera está aqui e a tela do computador está aqui, então estou olhando para a tela. É o seguinte, a gente estava falando sobre questão da inteligência, né? Tem uma turma de cientistas. O cientista, ele não mede muito o que ele está fazendo, ele simplesmente faz para descobrir. Então, o que eles fizeram? Eles foram para a África, acharam um formigueiro que eles supunham fosse um formigueiro grande e começaram a tacar cimento no formigueiro. Simplesmente falaram, um caminhão de cimento é o suficiente. Só que tacaram aquele caminhão de cimento e não apareceu nada. Sumiu o cimento lá para dentro. Mandaram vir outro caminhão de cimento e tacaram o outro caminhão de cimento. Sumiu e não apareceu o cimento. Para a gente encurtar tudo, eles ficaram 3 dias jogando cimento dentro do buraco. 3 dias. Após 3 dias, e mais ou menos 10 toneladas de cimento jogado, eles esperaram secar e começaram a escavação. Eles descobriram uma área de 50 metros quadrados, 8 metros para baixo da terra, e toda aquela estrutura pesou 40 toneladas. Aí é uma estrutura magnífica, virou uma obra-prima. Quem puder, olha no YouTube lá, tem um vídeo deles fazendo todo o processo, escavando, é lindo. Mataram as formiguinhas, mas virou uma coisa fantástica para a humanidade ver. Existem câmaras, subcâmaras, plantações, elas têm uma estrutura fantástica, porque elas têm que pegar a folha ou os alimentos, levar para baixo da terra, colocar num lugar úmido e escuro, para que possa nascer um fungo, e é desse fungo que elas se alimentam. Não é dessas coisas que elas cortam, não é da folha que ela corta, da flor que ela corta, não, é do fungo que nasce ali. E então é um trabalho magnífico. Por que eu falei do formigueiro? Porque elas têm uma inteligência para fazer determinadas tarefas. Se você colocar elas num apiário e mandar elas fazer a mesma tarefa de uma abelha, elas não dão conta, porque a inteligência delas não permite isso. E assim, a cada um foi dada uma inteligência. Nós, como se diz, estamos no topo da cadeia, nós temos uma inteligência um pouco mais vasta. Nós não vamos falar aqui sobre bem ou sobre mal, mas nós temos a inteligência para fabricar algumas coisas, como o Valmor falou, do carro, mas não consegue fabricar uma planta, né? Você consegue tirar uma muda, passar de um lugar para outro, mas criar essa planta, não. Então, toda a inteligência, ela tem um limite aonde ela consegue alcançar. Só que no caso nosso, nós temos uma inteligência um pouco acima dos animais. Porém, a nossa inteligência é abaixo do quê? Dos espíritos superiores, que já passaram por isso e desenvolveram uma inteligência maior do que a nossa. Que estão abaixo de quem? Dos espíritos superiores a eles. Estão abaixo de outros, até chegar na inteligência suprema. Então, o que acontece? Cada um é dado a capacidade de produzir, fazer, criar, segundo a sua própria inteligência. E nada mais do que isso. Por isso que o homem vai tentar achar explicação para o que ele quiser tentar achar, e não vai conseguir. Por quê? Ele ainda não desenvolveu a inteligência para conseguir entender aquela parte. Toca aí, Valmor. Cadê a viola? Eu vou deixar a Cida falar, que a Cida está com a mãozinha no queixo lá, acho que ela quer falar qualquer coisa ali, ó. Cida, está desligado o microfone.
Liga teu microfone aí, velho. Ô, Valmor, se você Aí. estiver na mesma casa, às vezes dá microfonia, tá? Não, mas nós somos em cômodo diferente, para não acontecer. É que realmente estava fechado o microfone. Não é aqui, não. A nossa inteligência... Eu fechei o microfone do Valmor, agora dá. A nossa inteligência agora, nessa atual existência, é realmente para desempenhar as funções para as quais nós viemos fazer. E nós, diante da nossa evolução, nós iremos nas reencarnações, as próximas reencarnações, eu acredito, particularmente, eu acredito que eu deva vir, ou que nós iremos vir, com uma inteligência um pouco mais aguçada para as funções que nós vamos desenvolver lá. Então, é de uma importância muito grande. Inclusive, eu reconheço a minha limitação. Tem coisas que eu gostaria de fazer e eu não consegui fazer. E eu sinto que eu não consigo passar daquele limite. Nessa encarnação, eu acho que é por aí que eu vou estar. Com a idade que eu tenho, aonde eu cheguei, eu não consigo passar além disso, não. E pode ser que um pouquinho ainda dá, mas muito pouco. Agora, eu espero realmente voltar com uma outra encarnação, ou a próxima, ou a outra, para desenvolver outras habilidades que eu gostaria de ter desenvolvido agora que não deu certo. E eu acho que todos nós estamos, nessa encarnação, nos preparando para a próxima. Como dizia uma amiga, a gente é muito melhor do que já foi, mas ainda estamos nos preparando para ser melhores ainda nas próximas. E então eu acredito muito nisso, sim, que nós temos um limite para cada reencarnação. Agora nós temos que procurar explorar esse limite o mais possível, né? É interessante essa questão que a Cida levantou, porque verdadeiramente, o Marli, eu não vou ultrapassar o tempo limite, não, tá? Falta só 4 minutos para terminar o estudo aqui, mas vamos terminar. A inteligência, assim como a consciência, é patrimônio do espírito. Né? A gente não exerce a nossa inteligência pelo cérebro físico. Cérebro é cérebro só para que a gente está utilizando agora. Mas a inteligência realmente é patrimônio espiritual. E, com certeza, quando nós voltarmos, nós vamos desenvolver outras habilidades. Até porque nós deveremos ter outros conhecimentos que a gente não lembra dele agora. Tá? Eu não sei se eu já, numa encarnação passada, se eu fui médico, se eu nasci nos Estados Unidos, na Inglaterra, se eu sei falar inglês ou não, se eu sei falar espanhol, porque eu já fui espanhol na outra vida, eu não sei disso agora. Mas, certamente, eu já tive em outros lugares e tive outras experiências. Nessa encarnação, eu estou por aqui exercendo isso nessa limitação. Quando eu deixar esse corpo físico, eu vou voltar a ser o espírito imortal, filho de Deus, para a erraticidade, ter lembranças de reencarnações anteriores, de coisas que eu já fiz que eu não preciso fazer mais e de coisas que eu fiz e não dei conta e tenho que refazer agora. Com certeza a gente vai estar no caminho da evolução e melhorados, porque hoje eu quero crer que nós somos o melhor, não é? Apesar do conhecimento lá para trás que nós temos, que a gente não lembra agora. Tá? Bem, vamos encerrar, porque falta 3 minutos só para terminar o nosso estudo, e a Marli tem que começar daqui 3 minutos, 2 agora,
Tá? Eu vou pedir para a Lana, que não falou nada até agora, fazer a prece de encerramento, por favor. Liga o teu microfone aí. Tô tendo... Você ligou e depois desligou. Aperta e espera um pouquinho, que ele demora um pouco para ligar. Aí, foi. Desligou de novo. Aperta uma vez no microfone e espera. Não aperta de novo, não. Aí, pronto, foi. Boa noite, gente. Eu fico quietinha porque eu adoro ouvir. Ouvindo eu aprendo mais do que... Aí desligou de novo. Desligou de novo. Ô, Ederson, tá difícil para ela lá. Por gentileza, desliga o microfone dela e faça a prece você, porque já não temos mais tempo. Vamos levar o nosso pensamento a Deus, agradecer ao nosso Pai, Criador, por essa oportunidade maravilhosa de estarmos aqui reunidos. Mais do que isso, estarmos aqui recebendo esse tesouro maravilhoso. A espiritualidade teve a bondade em nos conceder, que é o tesouro da instrução, o tesouro do estudo. Agradecendo ao nosso Pai por ter colocado tantas pessoas boas em nossos caminhos, tantos professores tão bons que nos ajudam, nos auxiliam, para que esse estudo possa ficar gravado em nós, possamos receber cada palavra, cada ensinamento que grave em nossos corações, em nosso pensamento, em nosso espírito, e possamos colocar esses ensinamentos à prova, colocar esses ensinamentos em prol de nós e daqueles que necessitam. Que assim seja. Só obrigado pela atenção e agora vamos participar do estudo da Marli.